Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do meu querido Marcelo Vasconcelos aqui com a gente, nesse nosso último encontro com convidados externos. Você vai fechar com chave de ouro nossas discussões. E é super importante ter a presença de Marcelo, porque ele faz interface com tudo que a gente discute aqui, com as questões relacionadas com jogos, com a saúde e com a educação. E também com a difusão científica, que tem um grupo que está trabalhando com isso. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui e poder te ouvir e dialogar com você. Então, eu queria apresentar Marcelo. Marcelo trabalha na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Trabalha nessa área de design e desenvolvimento de jogos voltados para comunicação e saúde. Ele é doutor na área de saúde pela Fiocruz, mas a pesquisa dele foi em torno dos jogos. Ele fez um pós-doutorado em Holanda, foi? Foi, em Breda. Em Holanda, nessa área também de jogos. E Marcelo também é coordenador do GT de Saúde e Jogos do SB Games. Então, eu imagino que no finalzinho ele vai nos convidar a participar do evento. Então, com a palavra, Marcelo, você seja muito bem-vindo para o nosso grupo, no nosso grupo. Ok, obrigado, Lin. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente. Eu estou compartilhando com vocês a minha tela agora. Então, quando a Lin convidou para falar com vocês, eu pensei, na verdade, o nosso projeto que a gente está tendo mais, nos focando mais ultimamente é o Fiocraft, que eu vou falar um pouco sobre ele. Mas antes eu vou falar um pouquinho, então, o que baseia nosso uso, nosso interesse nos jogos no campo da saúde e também de comunicação científica, né? No final das contas, a gente vê todos esses campos, a educação, a saúde, a comunicação em saúde, a disseminação científica, como uma grande teia cujo centro está justamente num maior empoderamento do cidadão, a capacidade dele interagir no mundo, dele aprimorar a sua saúde, mas também aprimorar a sua atuação, sua participação social. Então, é nesse meio todo que a gente pensa nos jogos. E aí eu vou apresentar um pouquinho quais são os nossos princípios que a gente tem usado. Então, bom, espero que todos Marcelo, vocês... só um minutinho, só para eu lhe orientar, que eu esqueci, a cabeça ficou meio doida. Eu vou estar monitorando o chat, então você não precisa se preocupar. Certo, Qualquer coisa, se a gente não estiver te ouvindo, se tiver algum problema, eu faço uma intervenção e sinalizo. Vou pedir desculpa e vou intervir. E as perguntas, não se preocupe, que a gente vai colocando aqui e eu administro depois. Então, fique à vontade. perfeito. Beleza, então. Então, bom, começando aqui, como a Lin falou, sou da Fundação Oswaldo Cruz, instituição centenária de saúde, que lida com todas as áreas da área da saúde mesmo, quando tem algum tipo de contato, desde história da saúde a estudos epidemiológicos, usando, por exemplo, sobre violência, o pessoal que pesquisa violência, sobre uma ótica epidemiológica, nanobiotecnologia, agora a produção de vacina contra a Covid. E, claro, quando você pensa em jogos, pelo menos assim, o senso comum vê como uma coisa um pouco antitética com a saúde, né? Aquela visão de que o jogo é uma coisa que prejudica de alguma forma o funcionamento da pessoa, a saúde. Temos aquela ideia do jogador como um cara sedentário, com hábitos de higiene questionáveis, enfim. Todo um processo de criação de uma imagem estereotipada, né? Isso é muito importado dos Estados Unidos, mas nós temos as nossas próprias visões de uma coisa que faz mal. Isso é muito focado nos jogos digitais, mas então os jogos herdam essa ideia de uma coisa irresponsável, perigosa, quando não é realmente criminosa. Né? Essa foto dos garotos lá que mataram os colegas em Columbine, um dos primeiros grandes tiroteios em escolas que chegaram até nós. Uma das primeiras coisas que a imprensa falou foi que eles jogavam jogos. Ou seja, o principal problema não era eles terem acesso facilitado a armas automáticas, de número limitado de munição, mas era de jogar em jogos violentos. Então, esse tipo de noção fica durante um bom tempo, e isso tem a ver com uma série de outras questões que a gente não dá para entrar aqui. Essa ideia de que os jogos trazem violência tem a ver com a ideia do pânico moral, tem a ver com uma parte de conflito de geração e tem, é claro, a ver com uma questão que
que seria o fato de jogos digitais, pelo menos, serem ainda uma mídia muito nova. Se você for olhar o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro console doméstico, ele data de 72, então ele ainda é muito jovem. Mas é claro, quando a gente fala de jogo, a gente também não pode esquecer que os jogos digitais eles são apenas os membros mais novos de uma família muito antiga. Se você for olhar ali, você vai ter o xadrez, todo mundo conhece, tenho certeza. Você tem os jogos de o Go, que é um jogo japonês. Deixa eu indicar aqui. Você tem o Go, que é um jogo japonês muito famoso no Japão, inclusive ele é o último teste de inteligência artificial, mais que o xadrez, computadores hoje já ganham do ser humano muito fácil, mas o Go ele é muito mais complexo, porque o espaço de possibilidades é muito grande. Então, bom, Go é um jogo tradicional da cultura japonesa. Temos os jogos de batalha que começam ali nas academias militares e depois migram para as casas das pessoas como hobby, né? Essa foto aqui, esse aqui é o H.G. Wells, autor da Máquina do Tempo, que também era entusiasta de jogos de batalha em casa. Ou seja, além de gostar de ficção científica, ele também brincava com action figures e jogos estratégicos. Torna ele uma espécie de avô de todos os nerds, né? Então, esse processo de jogos, esse objeto de jogos é muito antigo, mais ainda se você considera jogos como Senet, o jogo egípcio, que é tabuleiro mais antigo, data de 3.000 anos antes de Cristo, era um jogo jogado pelos faraós e mostrava a migração da alma no pós-vida. Então, nós temos pelo menos 5.000 anos de história dos jogos, na verdade até mais, porque a gente já descobriu, já desenterraram dados esculpidos em ossos humanos que antecedem a escrita. Então, antes de haver história, existia jogo. Essa ideia, então, de ser um objeto despretensioso, um objeto frívolo, um objeto desnecessário, não bate com o que nós temos de informação. Esse objeto antropológico, essa mídia, se você preferir, acompanha a humanidade desde antes da gente se reconhecer como uma espécie. E discutindo, uma das primeiras pessoas a discutir isso no contexto acadêmico foi Johan Huizinga, que é um historiador holandês que, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, publica Homo Ludens, um estudo do jogo como elemento da cultura. O Huizinga ele vai defender que, na verdade, o jogo é anterior à cultura, porque os animais também jogam. Na verdade, todo mamífero, e em alguns casos pássaros e até peixes, eles têm comportamentos de jogo de brincadeira. Principalmente mamíferos, é muito fácil a gente ver, né? Se ele tem satisfeito as necessidades básicas, se não está com fome, não está com sede, não está com sono, um impulso natural deles é brincar, seja brincar isolado, seja brincar em conjunto. E por que essa necessidade? Bom, tem várias razões, e é claro, a gente não vai esgotar aqui, mas uma das razões é aprendizado. Quando você está brincando, você está jogando, você está praticando certas habilidades num contexto seguro, em que se você errar, se você cometer um erro, se você perder, você não tem grandes perdas. Quando você joga banco imobiliário, um exemplo muito bobo, mas enfim, quando você joga banco imobiliário, se você falha, você não fica devendo dinheiro de verdade, você fica devendo dinheiro de brincadeira. Então o jogo tem muito essa lógica de você ensaiar um comportamento para que, em determinado momento que você precisar de fato, você poder usá-lo. Mas naquele ensaio, se você perder, se você falhar, porque você está aprendendo, não é um grande custo. Então, essa lógica vai fazer com que muita gente comece a pensar nos jogos educativos como um meio de você ampliar o aprendizado das pessoas. Principalmente dos alunos, os jogos educativos vão florescer muito na questão disciplinar, no ensino formal, mas, enfim, quem já praticou e já conversou com pessoas, eu entrevistei vários jogadores e sempre tinha essa resposta. Quando eu perguntava, você acha que o jogo pode ser usado para a saúde? E sempre respondiam com uma outra pergunta. Sabe? Você não está falando de jogo educativo, não. Né? Ou seja, existe uma má fama dos jogos educativos, porque, de novo, está fora do nosso escopo discutir muito isso, mas assim, tem a ver com os jogos muito amadorísticos, tem a ver com uma baixa qualidade de produção, que não é culpa dos professores, porque fazer um jogo é uma demanda específica, é uma área de conhecimento que demanda a pessoa ter uma expertise.
Então não é uma coisa que possa ser improvisada, mas o fato é que fica essa pecha, e a ponto de muitas pessoas entenderem jogo educativo como um jogo chato. E um outro aspecto que é muito comum de acontecer os jogos educativos eles terem conteúdo muito grande. Existe uma preocupação tão grande em passar o conteúdo que, na verdade, o jogo vira uma espécie de livro com botões, quando a gente está falando de jogos digitais. Tenho certeza que todo mundo já experimentou algo assim. E a outra face também desse tipo de abordagem é uma que era muito comum, que é o famoso quiz. De novo, eu não faço uma pregação contra os quizzes no sentido amplo, mas tenho uma má experiência, porque quando eu comecei a pesquisar jogos no doutorado, jogos para a saúde, eu posso jurar a vocês que toda semana tinha alguém para me dizer que tinha visto um jogo sobre saúde genial, e todas as vezes era um quiz. E o quiz é isso aí. Quiz é uma questão de múltipla escolha. É claro que os quizzes eles têm um aspecto tentam criar um aspecto mais divertido, com animações, com símbolos, você responde, você ganha estrelinha, você tem efeitos, você ganha troféu, enfim, tem uma série de efeitos aí visuais e sonoros, mas no final das contas ainda é uma pergunta com múltipla escolha. E a gente ter criado no nosso grupinho lá uma espécie de ditado, né? Que se quiz fosse jogo, prova era divertido. A gente não crê que provas sejam divertidas, então a gente tenta evitar o quiz, entendendo o quiz como conhecimento. Né? Teste de conhecimento não é uma abordagem que a gente deva confundir com o jogo. Como eu falei, tem seu lugar, mas a gente busca outras ideias para o jogo. Assim como aconteceu com o pessoal que trabalha com jogos educativos. Eles abandonaram o termo, em grande parte, né, e começaram a buscar outros termos. E isso era, em parte, um reflexo realmente dessa questão de marca mesmo, desse branding que não estava funcionando, e começaram a buscar uma grande corrida para quem vai cunhar o seu termo, né, buscar o seu lugar ao sol. Então você vai ter Serious Play, Learning Games, Persuasive Games, Games for Change, Virtual Training Simulator, e inúmeros outros termos, todos competindo com algumas mudanças, algumas disparidades entre uma classificação e outra, mas basicamente a lógica de você usar o jogo para alguma coisa além do entretenimento. Um termo que vai ficar mais conhecido e que é um termo que um monte de gente não gosta, jogos sérios, porque acha que sério é diferente da ideia de jogo, é uma coisa muito contraditória, mas o fato é, os jogos sérios eles viraram uma espécie de nomenclatura porque todo mundo sabe do que se trata. Então a gente usa, inclusive ele tem aqui no Brasil, foi traduzido já, tem uma forma de você denominá-los, então jogos sérios virou um termo importante. E a lógica dos jogos sérios é basicamente, você filtra ali todas as definições, basicamente é um jogo que ele quer causar efeito fora do jogo. Tá? Então qualquer jogo que ele quer criar algum efeito fora do jogo, ele quer que o participante ele saia do jogo com alguma ideia, alguma coisa, algum conhecimento, alguma noção prática, a gente pode chamar de jogo sério. E aí entra desde jogos educativos tradicionais, entre aspas, né, até jogos para conscientização política, jogos para treinamento, jogos de arte e até jogos religiosos e políticos. Então, os jogos sérios são grandes, na verdade, guarda-chuva. A gente, na Fiocruz, a gente tem lidado muito com jogos para a saúde, mais especificamente, mas como a gente entende a saúde num sentido mais amplo, que governa tudo, inclusive aspectos sociais, até mesmo direitos políticos, no final das contas a gente acaba navegando por toda essa área enorme dos jogos sérios. E por que é tão importante? Hoje é um mercado imenso. Os jogos sérios fazem parte do grande mercado dos jogos e que esse ano, mesmo com pandemia e tudo mais, e sem o ano determinado, no meio do ano nós já tínhamos esse número astronômico, 159 bilhões de dólares em faturamento da indústria dos jogos como um todo. E isso é muito, muito maior do que a indústria fonográfica, do que a indústria de cinema, enfim, toda a indústria de cinema, não só Hollywood. Então, nós temos uma enorme quantidade de recursos sendo movidos nesse âmbito. É claro que maior parte disso é entretenimento, não é jogo sério, mas mostra um aspecto importante. E o segundo gráfico talvez seja mais importante ainda para nós. Esse gráfico é bem antigo já, de 2010, levantado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas basicamente o primeiro contato
das crianças entre 5 e 9 anos, tanto na cidade quanto nas áreas rurais. 90% dessas crianças, o primeiro contato delas era sempre com jogos pela internet. Isso mostra que não é uma questão para o futuro, é uma questão para o agora, a gente de alguma maneira tentar usar essa mídia em favor da saúde, em favor da cidadania, em favor da divulgação da cultura e da ciência. E é daí que surge um pouco essa nossa urgência de pensar o uso dos jogos, criar até mesmo o que eles chamam de uma literacia lúdica, uma capacidade de pessoas decodificarem os jogos, entenderem a partir deles. E aí nós temos alguns conceitos norteadores que a gente usa para poder guiar o que a gente tenta fazer. É claro que é muito difícil você fazer pesquisa e desenvolvimento ao mesmo tempo, mas esses são os nossos conceitos norteadores principais. Primeiro, eu vou explicar cada um deles separadamente, mas enfim, só para você ter uma noção total, que as regras dos jogos expressam sentido, existe uma participação ativa do jogador, a narrativa do jogo serve para contextualizar e até emocionar, e eles modelam, de alguma maneira, acrescentam a realidade. Então, a parte das regras, ela vem desse conceito do Jan Bogost, a retórica procedimental, e que basicamente o que ele defende é que as regras elas têm uma expressividade própria. Quando você joga um jogo, você, é claro, você tem imagem ali, você tem texto, e aquilo conduz uma certa mensagem ao jogador. Mas o que o Bogos defende é que, apesar de ser menos visível, você tem as regras também conduzindo sentidos, que podem, inclusive, ser contraditórios. Então, dando um exemplo assim, muito simples, imagine um jogo sobre prevenção ao fumo. Eu poderia, claro, fazer um jogo que apareceria enormes textos, que o jogador iria andar por um ambiente, ler texto de cartazes sobre os perigos do fumo, sobre as substâncias químicas que você está colocando no seu organismo, etc, etc e tal. Seria um jogo, uma retórica textual, uma retórica que ele é baseada em texto. Uma outra possibilidade seria colocar um jogo com um monte de imagens, aquelas imagens típicas de maço de cigarro, né? Uma pessoa doente na cama de hospital, ou um pulmão negro de um fumante, seria uma retórica visual ou imagética. Ou eu poderia abandonar essas duas táticas e criar um jogo simples de corrida que o jogador teria que percorrer uma linha reta, um percurso, e ao longo do percurso ele teria que evitar o contato com cigarro. Se ele tocasse no cigarro, o personagem dele começa a correr mais devagar, para tossir, ele perde alguns segundos. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo com que as regras já conduzam o sentido. O jogador intuitivamente ele vai perceber que, ok, o cigarro de alguma maneira me prejudica, ele me tira potencial, ele me impede de ganhar o jogo. Então ele é ruim para mim. É claro que esse raciocínio ele passa implicitamente pelo momento das regras, mas aquilo, da ótica da retórica procedimental, é o gancho que a gente precisa. Colocar no jogador um sentimento de que, olha, isso aqui, para eu ganhar o jogo, isso me atrapalha. Isso é as regras passando, transmitindo um sentido. E é muito poderoso, justamente porque as pessoas vivenciam esses jogos, elas fazem as coisas e elas incorporam certos comportamentos. Então, a nossa ideia é que é possível fazer esse tipo de passagem. E, é claro, esse tipo de abordagem, de uso das regras construtivo, criativo para você conduzir certos sentidos, já desmerece uma série de jogos que a gente chama de reskins. Reskin é quando você pega um jogo que já existe, você veste ele com uma outra pele. No caso, você imagina um Pac-Man que ele tem que comer pílulas para ficar bom, ficar saudável. Ou esse aí, por exemplo, né, que muito originalmente, né, chamei de Zika Invaders. E isso pode parecer um jogo de saúde, mas não é. Tá? Isso é muito importante de ter em mente. Se você tira esse visual, né, que literalmente me custou 10 minutos para fazer no Photoshop, você tem o Space Invaders. Tudo bem, que é um jogo consagrado. Mas pensa no sentido que essas regras estão ensinando. Se a gente fosse jogar esse jogo, você ia ver que você tem que atirar o máximo possível. Quanto mais veneno você joga, mais mosquito você mata. Assim funciona o Space Invaders. Só que isso é exatamente o oposto do que a gente quer ensinar no combate à dengue. Porque se você sobrecarrega o meio ambiente com inseticida, o que você faz, na verdade, você mata outras espécies, algumas são benéficas ao ser humano, e você ainda pode criar uma espécie de super mosquito. Alguns matemáticos e biólogos aqui do Rio, eles modelaram um sistema que mostra que se você chega a um certo patamar de veneno no meio ambiente, você vai matar todos os mosquitos, mas vão começar a surgir alguns que são resistentes. E aí a gente vai ter um problemão, porque a gente vai ter uma invasão de mosquitos de Aedes aegypti, que são resistentes a todo o veneno que nós temos.
Então, o modelo matemático, inclusive, prevê que para retornar, uma vez que a gente chega a esse patamar, para o mosquito retornar a um padrão em que ele não tem essa defesa, demoraria 700 anos. Então, esse jogo, nesse sentido, ele ensina tudo errado. Ele mostra tudo errado, apesar de, aparentemente, ele estar lidando com o tema de saúde. A gente fez um jogo sobre o Aedes aegypti, que é esse aqui, é feito para gestores de saúde, e a ideia é que você administre uma cidade, tem que combater o mosquito, e ele usa justamente esse modelo matemático que eu falei como base, ou seja, você tem várias estratégias para você conter o mosquito e a transmissão, sendo que jogar inseticida é uma delas. Existem momentos que você tem que jogar inseticida, em outros não. Então, o jogo faz com que você tenha que pensar em outras alternativas, como remoção de criadores, e se você joga demais no meio ambiente veneno, você aumenta esse nível de resistência do Aedes até um ponto que você perde o jogo. Então, nesse jogo, se você usar só inseticida, você perde. É uma maneira de treinar a pessoa com a lógica da retórica procedimental. Se ele agir de uma maneira impensada, as regras mostram para ele que ele perde. Certo? Então, isso é um dos primeiros pontos que a gente usa. Um outro importante para a gente é a ideia de participação. É impossível você participar, de se jogar um jogo e você não participar. Então, isso é muito interessante porque existe um paralelo, um princípio do SUS é a participação popular. A ideia de que a população ela se una aos gestores de saúde para, enfim, discutirem políticas, discutirem formas melhores de lidar com a saúde, discutirem o que eles esperam de benefícios, mas também de atividades para tentar, de alguma maneira, promover a saúde da sociedade como um todo. Isso está no cerne do SUS, mas, e é claro, não é exatamente o mesmo tipo de participação que o jogo propõe, mas é próximo o suficiente para que ajude a gente a alertar as pessoas quanto a isso. Um exemplo interessante, dois exemplos na verdade, um é esse aqui, é o World of Warcraft, é um jogo multiplayer que já chegou a 13 milhões de jogadores em todo o mundo, e é um jogo de fantasia que não tem pretensão de ser realista, na verdade é um jogo de cavaleiros, dragões e magos, mas assim, tudo muito cartunesco até o visual, e faz muito sucesso. Pois bem, esse caso em particular, essa foto, né, é uma captura de um servidor na China, e nele servidor tinha uma jogadora que ela jogava o World of Warcraft do hospital. Ela tinha uma doença que já estava em estado terminal, mas ela continuava jogando, enfim, era o passatempo dela, até que ela veio a falecer. E quando os jogadores souberam que ela tinha falecido, eles organizaram um funeral virtual, esse memorial para ela, em que todo mundo, enfim, narrava as histórias com ela, homenageou de uma maneira a jogadora. O que é interessante, eu quero chamar a atenção de você para isso, é o seguinte: nenhum game designer criou uma mecânica, uma regra de jogo para funeral. Não passou pela cabeça de ninguém isso. Isso foi uma criação espontânea dos jogadores. Nesse sentido, foi uma participação deles. Quer dizer, eles usaram o ambiente do jogo como espaço social para tomar atitudes, para fazer o que eles achavam certo, fazer o que eles queriam fazer, homenagear uma amiga. E isso é uma coisa muito poderosa dos jogos. A capacidade que ele dá para os jogadores de ele interferir e muitas vezes até mudar, em certo sentido, a regra do jogo, certo? Então, nesse aspecto de participação, repousa uma das grandes forças do jogo para a saúde, de você juntar pessoas em torno de um tema. Esse é outro exemplo interessante, o G-Creep é um jogo para crianças com síndrome de Down, criado pelo professor André Brandão, da Universidade Federal da ABC, e é um jogo simples, entre outras coisas, para melhorar o controle motor. O jogo tem várias decisões de design interessantes. Por exemplo, quando a criança começa, ela é recebida pelo Betinho, que é tipo um anfitrião dela no jogo, e ele tem os traços típicos de uma criança com síndrome de Down, para aumentar a empatia. Tem um outro aspecto interessante que é a mãozinha, né? O cursor é no formato de uma mão, mas é uma mão com os dedos encurtados, que também é outro traço típico das crianças, das pessoas que têm síndrome de Down. Então, isso já foi bem interessante, e essa era a proposta do jogo. O que eles não contavam foi com a reação de vários pais responsáveis, que eles começaram a contatar os criadores, mandar cartas e e-mails e telefonemas, dizendo histórias do tipo: olha, agora quando eu chego em casa, o meu filho ele vem correndo contar o que ele fez no jogo.
Agora a minha filha reúne a família inteira em volta dela para ela mostrar o que ela está fazendo. Agora os meus sobrinhos, que não têm síndrome de Down, eles estão jogando junto com o meu filho, né, e eles querem aprender como é que joga o jogo. Ou seja, o jogo se torna menos um jogo e mais um espaço social, onde as pessoas podem se encontrar, podem trocar ideia, enfim, podem trocar vida. E isso criou, especialmente nesse cenário, faz com que as crianças com síndrome de Down, que muitas vezes são vistas como menos capazes ou mais como objeto de cuidado, muito menos como sujeitos, mais como objeto, elas começaram a ser vistas como pessoas ativas e, mais importante, empoderadas, porque elas conhecem o jogo. Elas começaram a explicar para os pais e para os parentes, né, como é que funcionava esse jogo. Então, isso foi um exemplo interessante desse aspecto participativo dos jogos. E da forma como eles podem fomentar um conhecimento e um contato maior. Outra coisa que os jogos fazem, a narrativa ela contextualiza, ela emociona. No jogo você pode criar uma narrativa. Esse nosso jogo, Quem Deixou Isso Aqui, é um jogo para tentar conscientizar pais e responsáveis sobre os perigos da intoxicação doméstica. E nesse jogo você não controla a Aninha, essa menininha. Né? Tipicamente o que acontece é que as crianças de uma certa idade estão um pouco mais livres de locomoção em casa, elas acabam tendo acesso a produtos químicos, de limpeza, plantas tóxicas, enfim, acabam ingerindo e muitas vezes isso termina não só no hospital, mas acabam falecendo, que é uma coisa muito triste. Então, o nosso jogo é para alertar não as crianças, mas os pais dos perigos no meio ambiente. Então, nesse jogo, a Aninha fica solta, ela vai querer pegar tudo que ela vê e você tem que guardar os elementos aqui fora do alcance dela. Então você tem vários cenários da casa, cada um com seus problemas típicos, né? Com as substâncias e objetos que podem causar intoxicação. Nesse processo todo, como você cuida de uma criança, e você cuida de uma criança no mundo, né? Você não tem como isolar do mundo para cuidar de uma criança, também batem a porta, toca o telefone e você tem que atender, e aí ela fica livre para fazer tudo quanto é estripulia, ela pede comida, você tem que pegar comida, ou seja, a lógica desse jogo que nós tentamos criar é que você se preocupasse com a Aninha e criasse realmente algum tipo de elo com ela e tentasse protegê-la, mas sabendo que você tem que ter uma visão estratégica. Se você perde, ela fica intoxicada. Obviamente, a gente colocou uma coisa mais leve, né? E independente de você ganhar ou perder, você mantém ela saudável por 3 minutos, você ganha o jogo, mas é bem difícil. Né? Então, nos dois casos aparece um número de desintoxicação, que é importante a gente transmitir isso. Mas através desse personagem, a gente conseguiu tornar o problema um pouco mais humano. Então, a narrativa dos jogos elas podem ser ferramentas poderosas para fazer as pessoas sentirem empatia, se colocarem no lugar de alguém que está passando por um problema ou que está lidando com uma dificuldade de saúde. E isso é muito importante para a gente conseguir ser ouvido. A gente conseguiu bons resultados com esse jogo e a gente fez testes e tudo, e de modo geral foi bem interessante. Uma quarta acho que o quarto aspecto do jogo que a gente acha muito poderoso é o que eles chamam de simulation game, é um campo que foi o campo, inclusive, tema do meu pós-doutorado, que é virtualmente desconhecido no Brasil, mas surge nos Estados Unidos na década de 60, então é um campo que tem mais de 50 anos aí de vida, e esse tipo de área, eles lidam com jogos como uma amostra, como um sistema dinâmico. Na verdade, são jogos especificamente criados no campo das políticas públicas, em que você, por exemplo, você quer fazer uma mudança de trânsito numa cidade. Então, é um problema tão complexo que não existe uma resposta objetiva. Então, cria-se um jogo de estratégico em que as pessoas vão jogar esse jogo. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um sistema de cobrança de licença de água na China, numa região da China. Esse é um modelo que a gente estava fazendo, de como é que são os fluxos de conhecimento, de recursos, e como é que isso se traduz. A partir desse modelo, são incluídos diversos atores sociais. Então, na verdade, cada jogador ele representa um grupo social. E a ideia desse processo é que quando os jogadores interagem no jogo de fato, surgem ideias de como fazer novas políticas e inovações. Então, esse aspecto é você usar o jogo para simular quase como um sistema computacional em que você tem pessoas atuando também como parte do programa. Então, esse é o exemplo, esse jogo daí da foto é o Maritime Spatial Planning,
foi criado pelo meu orientador lá na Holanda, e é um jogo que eles estão há 10 anos produzindo, e lida com aproveitamento do Mar do Norte, racional por vários países. Então é um jogo que é jogado não por jogadores comuns, vamos dizer assim, mas por gestores de vários países. Ele reúne as pessoas, esse jogo tem um componente digital e um componente físico, como vocês estão vendo, e as pessoas jogam, a ideia é que ficam, durante 2 dias, as pessoas ficam reunidas num ambiente jogando esse jogo, os vários gestores e pessoas com capacidade de poder de decisão. E nesse processo em que eles têm que cooperar, têm que conseguir esses objetivos, ao mesmo tempo tentar ajudar os outros, eles saem com ideias novas para políticas públicas. Então, é uma coisa ainda muito interessante para a gente, parece muito fértil esse campo, de você usar um jogo como uma forma de diálogo para que as pessoas possam entender melhor os processos que elas estão lidando. Isso é muito bom, especialmente em sistemas não determinísticos, em que você tem várias partes que se movem e tem um elemento subjetivo aí. Então, essas são as grandes áreas que a gente tem pensado. As regras como meio de expressão, a participação do jogador, a narrativa como uma maneira de emocionar, de compelir a pessoa a se envolver de alguma maneira, e os jogos como um aspecto poderoso de simulação, mais do que uma simulação computacional, uma simulação que envolve também subjetividade. Certo, então muito bem, isso aí tudo muito legal, mas como fazer? Né? Como é que a gente faz? Isso foi uma preocupação nossa, inclusive, quando a gente escreveu o nosso livro, né? A Suiane já me falou que algumas pessoas usam, e isso me deixa a gente muito feliz, e a nossa preocupação era essa. No livro a gente fala um monte de coisa legal pra caramba sobre o jogo, muito bacana, mas alguns jogos custam milhões de dólares para fazer. Como é que você entra nessa festa quando você não tem esse tipo de recurso? E um dos aspectos que a gente elenca no livro ali é o uso do que a gente chama de serious gaming, ou seja, você não usa um jogo criado com o objetivo de ensinar algo. Você pega um jogo que já existe, portanto um jogo de entretenimento muitas vezes com excelente qualidade técnica, e você usa aquilo como uma base para levantar certas discussões, certos aspectos. Não é muito diferente, por exemplo, de um professor de história que pega lá o filme A Lista de Schindler e passa para os alunos para usar como uma base para debater sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse aspecto, para a divulgação científica e para a saúde, nós temos um monte de opções interessantes. Esse aqui é o Kerbal Space Program, é um jogo que ele parece muito simples, porque tem esses personagens engraçadinhos, e que você tem que levar esses pequenos alienígenas da Terra deles até a Lua. Você, na verdade, é o chefe do programa espacial dos Kerbals. E pode parecer bobo por causa do visual, mas esse jogo usa regras de mecânica e astrofísica, então assim, extremamente complexo para você conseguir de fato levar um foguete até a Lua. O jogo ele tem ali, para quem está disposto a jogar para valer, vai aprender muito sobre física no processo. E isso é bem interessante, porque isso pode ser apropriado, como eu falei, um professor para usar como um gancho e trazer os alunos a discutir qualquer assunto, um assunto disciplinar da área de física, por exemplo, ou de astronomia até, de uma maneira mais lúdica. Um outro exemplo mais próximo da nossa atual circunstância é o Plague Inc. Nesse jogo você é uma doença, você é um vírus, uma bactéria, uma verminose, e sua missão é eliminar toda a humanidade. Apesar de isso chocar certas pessoas da área de saúde, né, porque afinal de contas você é o, entre aspas, vilão, o interessante é que o jogo modela muito bem aspectos de espalhamento. Por exemplo, no jogo é estratégico você conseguir chegar a um local que tem muitos aeroportos, porque isso garante que você consiga se espalhar e contaminar mais países. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com sintomas, você tem que comprar certos sintomas, e alguns sintomas que são mais visíveis, eles atrapalham a doença, enfim. O curioso do Plague Inc. é que quando começou o surto em Wuhan, na China, existia ainda muito desconhecimento, as notícias eram controladas, então não estava chegando muita coisa ao público. Um monte de pessoas começaram a jogar esse jogo para tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo. A ponto da empresa ter que emitir um comunicado oficial dizendo, por favor, não joguem nosso jogo achando que ele vai te dar algum tipo de conhecimento sobre doença, não se baseia, porque não foi feito com essa proposta. E também o governo chinês chegou ao ponto de banir esse jogo da China, porque estava entendendo que ele podia ser prejudicial, estava sendo uma forma concorrente de distribuição de informação. Então isso mostra o potencial de você usar um jogo de entretenimento para você discutir temas importantes. Um outro aspecto, esse aqui mais próximo da gente, a Flávia, minha aluna orientanda, trabalhou com esse jogo no mestrado e doutorado, Deus Ex, Human Revolution. É um jogo, como você está vendo aí, ele envolve ciborgues.
Mas por trás da história de conspiração e de aventura e de investigação policial, o que você vê é um cenário em que a saúde ela foi de tal forma mercantilizada que você não tem hospitais. Nesse jogo você tem clínicas que parecem boutiques. Quando você tem algum problema, você vai lá e você troca o seu órgão. Você joga fora o seu órgão de carne e você coloca um membro biônico. E aí, esse espaço do jogo, a narração do jogo, a história, vira uma tremenda, tremendo gancho para se discutir aspectos de ética científica, do uso da tecnologia, do entrelaçamento entre a medicina que salva vidas e a medicina que cobra por isso. Então, esses são exemplos da gente usar jogos que são jogos para entretenimento, não foram feitos com o propósito de ensinar alguma coisa, mas a despeito disso eles ensinam. E então, é mais ou menos essa lógica que trouxe a gente para trabalhar com o Fiocraft. O Fiocraft, ele é uma conversão do campus da Fiocruz. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas o campus da Fiocruz aqui no Rio é um espaço muito bonito, ele é um espaço histórico, tem esse castelo imenso, e é um espaço também para a população aprender sobre ciência e tecnologia e saúde. Nós temos várias exposições aqui, mas é claro, fica no Rio de Janeiro, nem todo mundo pode estar no Rio de Janeiro para visitar. E aí o Fiocraft foi uma ideia de tornar esse campus mais acessível a todos os jogadores de Minecraft. Minecraft tem hoje mais de 200 milhões de jogadores no mundo, então é uma enorme plataforma e a gente queria disponibilizar, trazer essas pessoas para pensar um pouquinho e visitar a Fiocruz. Esse é o objetivo, que é basicamente isso que eu falei, né? Criar uma versão do campus. E nós tínhamos ele começou, na verdade, em 2019, o projeto. A gente tinha uma metodologia muito organizadinha, né, de conceituação, criar o mapa base, construir o castelo. Esse mapa seria liberado para disponibilidade, para disponibilização online. Mas, não sei se vocês estão sabendo, né, houve uma pandemia no meio do caminho. Então, o nosso cronograma mudou. A gente decidiu que em junho, né, a gente já tinha o castelo pronto, o projeto mesmo só fica pronto, só vai ser lançado efetivamente no final desse ano, no início de 2021. Mas a gente, como já tinha o castelo pronto, a gente criou um espaço que a gente chama de Parque Covid. A gente liberou uma versão do mapa que só tem o castelo e um monte de informações sobre a Covid-19. Criamos um servidor para abrir para as pessoas, para que as pessoas pudessem entrar nesse ambiente, já conhecer o projeto. Isso interessa para a gente, porque é uma maneira de a gente começar a coletar retorno, feedback do que eles estão achando, mas também pudessem aprender sobre a Covid. Tem algumas informações ali como prevenção. É mais um espaço, não tem nada de inédito, vamos dizer assim, mas é mais um espaço para a pessoa se dar conta de que está acontecendo algo, eu tenho que me cuidar. E também virar um espaço de encontro das pessoas, porque, como todos sabem, né, esse novo meio, esse novo espaço, momento que nós estamos vivendo, a gente carece de um espaço para estar junto. E mesmo sendo Minecraft um jogo que não pretende ser realista, ele ajuda já. Quando você encontra uma pessoa online, ele já dá um pouquinho daquele senso de estar junto, que é tão importante para a gente nesse momento. Então a gente criou esse mapa com o castelo e com as informações sobre o Covid, tudo em larga escala, né? Temos essas maiores informações, temos também várias informações que saem nesse informativo que se liga no Corona da Fiocruz, colocamos ali também dentro do espaço. Então vira, na verdade, uma grande exposição, incluindo um modelo aí do vírus, usando os blocos típicos do Minecraft. E é claro, por conta disso também, a gente criou skins próprios, né, com as máscaras. A ideia é que você estimule as pessoas a usarem máscaras. E além dos personagens com máscara, a gente tem aqui os fantasmas da Trindade da Fiocruz, Oswaldo Cruz, né, em pessoa, o Carlos Chagas e o Sérgio Arouca. É claro, eles estão em preto e branco, eles são figuras históricas, então eles não precisam de máscara. Mas foi um pouco esse contexto que moveu a gente nesse momento, né? Como é que a gente pode pegar, inicialmente, como a gente podia pegar um jogo de entretenimento e aproveitá-lo de alguma maneira para a saúde, para a divulgação científica. Quando a gente percebeu, depois, no segundo momento, que existia a necessidade de um espaço para as pessoas, a gente tentou adaptar esse projeto para poder facilitar isso. E também, em parceria, tivemos a necessidade de ter uma presença nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram.
No Instagram existe um compartilhamento bem constante de imagens, de cenas, justamente para mostrar às pessoas o que vem por aí, qual vai ser a função qual vai ser os próximos passos que vão aparecer no projeto. Então, nós estamos criando, sei que são algumas cenas que ainda estão na preparação, não estão disponíveis ainda, mas já estão no nosso mapa de trabalho, né? A entrada da Fiocruz, o pavilhão principal, a biblioteca de Manguinhos, né? Que foi iniciada pelo Papa João do Cruz, o gabinete da presidência, um outro prédio lá da Fiocruz tem um pavilhão, tem essa parte muito bonita desse mural, a biblioteca de obras raras, que a gente tem bibliotecas aí, livros de até 300 anos atrás, e todo o campus, então, vai ser modelado para que possa ser esse espaço disponível, incluindo exposições científicas. Por exemplo, essa exposição de insetos, as exposições sobre a própria criação da Fiocruz, e cada um dessas imagens, a ideia é que seja um espaço disponível. E, nesse momento, a gente tem a visitação apenas, mas a ideia é que haja até mesmo coisas interativas. É quase como ser um museu de ciências dentro do Minecraft. O Fiocraft, então, ele vai continuar como projeto, a gente espera lançar no início do ano que vem, no mais tardar, mas a gente percebeu que o espaço do Minecraft é uma ferramenta muito interessante. Você tem, inclusive, essa iniciativa que não é internacional, que é o Coding Minecraft, em que as crianças aprendem a programar, aprendem rudimentos de programação, programando o próprio Minecraft. E, é claro, tem o Minecraft Education, a gente também está experimentando, que é um espaço, uma versão do Minecraft específica para professores, em que pode propor uma série de atividades. Aqui, por exemplo, tem inclusive elementos químicos para você poder compor. Eu não sei quem conhece Minecraft aí, mas o Minecraft tem muita ideia de você construir coisas. No Minecraft Education, eles criaram os componentes químicos para que os professores possam ensinar como compor certos componentes, como sintetizar certas substâncias, mas também como quebrar certos componentes nas suas substâncias. E com isso ensinar química, entre outras disciplinas. E finalmente para a gente, como eu falei, além do nosso lançamento que temos agora para outubro, é o Halloween no Fiocraft. Fiocraft é um jogo também que originalmente tem zumbis. A gente decidiu vai ter uma versão em que vai ter uma semana só de noite, em que nós temos que defender o castelo da Fiocruz da invasão dos zumbis, esqueletos, aranhas e outros monstros, né? Bem apropriado ao tema do Halloween. Então, essa iniciativa que a gente está tendo, como eu falei, ela se baseia no jogo que já existe, mas ela tenta tocar em todos esses aspectos que a gente falou, do uso das regras, da participação do jogador principalmente, da ideia de contar histórias no espaço que a gente possa compartilhar histórias, possa expandir, essas histórias possam ser socialmente compartilhadas para as pessoas. E, de alguma maneira, modelar, né, nossa maquete da instituição online seja uma coisa que possa fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre saúde, se envolverem um pouco mais sobre esse conhecimento da saúde e da divulgação científica. E isso, de modo geral, é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado e fico à disposição agora para para vocês poderem perguntar qualquer coisa sobre o projeto ou sobre esse tema em geral de jogos de saúde. Obrigado. Obrigada a você, Marcelo, foi maravilhoso. Eu adoro ver você falar, porque você prova para a gente que é possível fazer, né, jogos diferenciados para essa articulação entre saúde, comunicação e educação, né? Você viu que isso Iane usa lá no processo dela de formação com as alunas dela, os alunos lá da enfermagem. E também ver que é a grande pulo do gato, né? Fugir dessa ideia dos puzzles, né? Que eu também acho um absurdo e as pessoas acham que estão fazendo um grande diferencial quando na verdade é mais do mesmo. E é isso que faz com que as pessoas reforçam, como você mesmo colocou, um preconceito em relação a jogos que têm fins educacionais, voltados para a saúde ou para diferentes áreas. E eu, desde que eu vi que você compartilhou comigo o projeto do Fiocraft, eu fiquei apaixonada. Primeiro porque eu sou apaixonada pelo potencial do Minecraft e quando eu vi, eu disse, gente, muito massa. Então, parabéns, eu acho que foi bastante rico. Acho importante também a contextualização que você fez, né, de onde se situa, os estudos onde se situa, e trazer também aspectos do seu estágio de pós-doc, compartilhar com a gente foi muito bom. Então, eu agradeço de coração, acho que foi super importante.
gente já tem aqui, deixa eu ver se já tem algumas perguntinhas. Já temos uma perguntinha. Pediram para compartilhar o link de onde estão os jogos, mas eu já compartilhei, tá? Ah, perfeito. Tenho duas perguntinhas aqui. Eu vou ler porque as pessoas colocam aqui, se elas quiserem falar, elas me avisam. De Elson. De Elson é professor do IFBA e ele é da área de física e tem, nesse momento, uma grande preocupação em pensar estratégias gamificadas para essa discussão do ensino de ciências. Ele gostaria de saber mais sobre a equipe de trabalho para fazer os jogos que você apresentou, como é que é formada essa equipe. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta boa, porque o povo precisa saber como é que vocês trabalham, né? Uhum. Consegue fazer um diferencial com a equipe pequena. Então, essa é a questão dele inicial. Ok. Bom, a pergunta é difícil de responder, na verdade, porque a gente faz mais no susto do que outra coisa, né? Originalmente, e de certa maneira até hoje, eu e Flávia apenas somos ambos designers, então assim, sempre carece de programadores, isso é um problema. Quem deixou isso aqui foi bem interessante, porque eu apresentei um projeto na Estácio de Saúde, eu sou professor no curso de Jogos Digitais, e 2 alunos participaram. Eles receberam uma bolsa, um desconto, na verdade, na mensalidade, e durante um ano a gente fez o jogo, é claro que muito devagar, porque eles tinham que dar conta das atividades deles de ensino e tudo mais. Então, mas no final foi isso, a gente fez uma cooperação informal e eles fizeram o jogo, foi ótimo. Eu gosto de brincar que eu ajudei a estatizar a verba privada, né? Porque a Estácio pagou a bolsa, no final um jogo para a população como um todo, um jogo para o Estado. Mas, então, é sempre um pouco nesse susto. O caso do Fieldcraft seguiu um padrão mais, vamos dizer, mais comum no meio da pesquisa, que é, participamos do edital interno da Fiocruz. Esse edital foi contemplado e conseguimos recursos, então, para começar o projeto. Mas a maior parte desse mapa, das fotos que vocês viram, foram feitos por 2 pessoas, pela Flávia e pelo Fernando. O Fernando foi nosso bolsista. Na verdade, a ideia original do Fieldcraft foi dele. Numa aula minha, ele propôs essa ideia, e ele, aluno ainda do mestrado, e falei, ótimo, assim que tiver uma oportunidade, a gente põe para frente. E fomos contemplados, então, o Fernando e depois a Flávia começaram a montar esse enorme mapa. E agora temos mais algumas pessoas ajudando. Então, a equipe é muito complicada. Mas, como eu falei, nós temos hoje sistemas que facilitam muito, né? Quando você usa o Minecraft, você se livra de um monte de problemas. Uma das grandes questões que levou a gente a usar o Minecraft é justamente porque ele tem uma base instalada. Você tem um monte de gente que já joga, e aí o cara fica curioso para saber dessa instituição, desse mapa, querer visitar. Então, isso é uma forma interessante da gente divulgar para um público que normalmente não se interessaria por jogo de saúde. É claro que tem outros problemas, por exemplo, o Minecraft ele é um jogo pago, então não dá para qualquer pessoa que queira jogar entrar nele. Ele tem que ter o Minecraft para poder entrar no nosso servidor. Apesar do servidor ser gratuito, o Minecraft não é. Mas nós estamos estudando também outras possibilidades. A gente já descobriu que existe um jogo chamado Minetest, que é uma espécie de clone do Minecraft. Esse sim, open source, totalmente gratuito, inclusive mais leve e com um potencial formidável para se usar para fins de saúde pública, porque esse é totalmente gratuito para a pessoa baixar e jogar. Então a gente já percebeu que dá para fazermos algumas conversões dos mapas, de repente, tentar até converter o mapa para o Minetest também. Enfim, então essa é a nossa forma de lidar com a situação. Tento sempre pensar no projeto e tentar ver as alternativas. Fazer um jogo sempre é muito difícil, né? Mas a gente consegue, de repente, juntando pessoas com cooperação e com um outro ajuste, uma injeçãozinha de verba para a gente conseguir realizar. Ô Marcelo, eu vou aproveitar essa pergunta aqui que ele fez e vou lhe perguntar a pergunta que me fazem toda vez. Aí eu vou fazer para você, tá bom? Hum. O tempo médio de desenvolvimento, não do projeto do Fieldcraft, dos jogos, o tempo médio para desenvolvimento dos jogos e quais as principais dificuldades, além dessa questão do financiamento que você encontra. Por exemplo, quando o bolsista chega, ele já chega com uma formação mínima ou você e Flávia fazem uma formação inicial? A gente trabalha com tempos bem exíguos, né? Na verdade, o primeiro jogo que a gente fez, ele foi feito em 2 meses, e
quem deixou isso aqui demorou 1 ano, justamente porque os rapazes não tinham condição de se dedicar integralmente, até porque era um desconto pequenininho, né? Ele não estava recebendo uma bolsa no sentido pleno. Mas, então, os tempos também variam bastante. Até porque a gente, tanto eu como o Flávio, nós somos também técnicos, né? Então, também, eu sou tecnologista, ele é técnico, quer dizer, nós temos nossos trabalhos também normais do setor, a gente não pode se dedicar exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento, a gente acaba, tudo compete pela nossa atenção. Mas o nosso foco é sempre tentar trazer pessoas que já têm algum conhecimento, justamente por conta disso também, a gente não ter como parar para ensinar do zero. Mas a gente tem sido bastante feliz, porque as pessoas que têm vindo, elas têm algum conhecimento e, ao mesmo tempo, tem espaço para a gente poder aprender e fazer eles aplicarem, porque é muito comum um aluno chegar até conhecimento técnico, né, tem o conhecimento para fazer a coisa, mas o conhecimento sobre saúde é mínimo, ele não sabe das coisas que estão envolvidas numa comunicação sobre saúde. Então, esse é um momento muito bom da gente poder passar as preocupações sobre saúde para ele e ele entender que, ok, então, além de toda essa questão técnica que eu já sei, existe um outro saber, uma outra expertise que tem a ver com saúde, coletividade, população, você falar com as pessoas, ser claro para as pessoas, e isso é sempre um espaço bem interessante de aprendizado para eles. Então, eu tenho mais algumas perguntas. Eu queria só avisar ao grupo que eu estou colocando aqui o link do portal da Fiocruz, onde tem os jogos, e o Facebook do Fiocraft, e um videozinho dentro do Facebook, Marcelo falando também, se vocês quiserem ampliar. Temos uma pergunta aqui de Marcinho. Marcinho é professor da Universidade Federal de São João del Rei. Ele é da área ele trabalha com essa discussão também do ensino de ciência com a mediação dos jogos, mas também já trabalhou com Games. E aí Marcinho pergunta se você pode comentar mais um pouco sobre a experiência da narrativa do game como potencializadora de formação de significados. Certo. Eu vou colocar aqui no chat também, para vocês, o link direto do quem deixou isso aqui, porque o site da Fiocruz é muito grande, é meio difícil de encontrar. Tem um atalhozinho aí. Bom, sobre a narrativa, né? A narrativa é muito poderosa em qualquer campo. Nós gostamos de histórias. E o que é interessante, inclusive existe até essa vertente na saúde que chamamos de narrativas terapêuticas, que não é minha especialidade, não conheço muito sobre isso, mas que usa essa lógica da narrativa ser uma maneira da pessoa contar a história dela, a história da aflição, da doença, enfim, que ela está lidando. E no caso do jogo, o que é interessante é que você pode incutir uma narrativa, claro que quem está jogando quer jogar, mas como você tem uma narrativa e você tem momentos que a pessoa pode fazer opção, quer dizer, ela não é só uma pessoa acompanhando a história, mas ela é o protagonista também, isso pode ser muito poderoso para fazer a pessoa se colocar num local que não é o dela. Né? Por exemplo, questões de saúde, hoje de saúde, né? A questão, por exemplo, da visibilidade trans, né? É claro que, para mim, né, cis, hétero, enfim, que nunca lidei com isso, pode ser muito difícil para mim entender o que está em jogo, como é que sofre isso. Mas, de repente, com um jogo em que eu vivo uma pessoa, personagem, seja, por exemplo, um homem ou uma mulher trans, lidando com as questões da sociedade, como é que isso afeta a saúde também, saúde mental, inclusive, pode ser uma maneira de se criar essa empatia. Então, esses ganchos narrativos são muito fortes. Eu dei o exemplo do World of Warcraft, né? Um jogo em que você não tem nenhuma pretensão de realidade. É um jogo de fantasia do princípio ao fim. Pois bem, em 2004, quando teve um evento chamado Corrupted Blood, houve basicamente era uma funcionalidade de jogo que saiu do controle e começou uma epidemia digital, matando os personagens, matando assim, em larga escala, milhões de avatares morrendo. E o curioso é que o jogo ele não pretende ser realista, e quando você morre, basicamente você vira um fantasminha e volta para pegar seu corpo. E aí o que aconteceu? Mesmo com esse visual, as pessoas são tão apegadas ao seu avatar, tão apegadas à sua história, que elas não queriam morrer. Elas paravam, saíam do jogo, algumas ficaram realmente perturbadas mesmo, assim, frustradas com a situação, e a ponto de ter já 2 artigos científicos escritos sobre isso, de como o comportamento das pessoas numa epidemia virtual era parecido com o comportamento real de populações em epidemias de verdade. Então, esse aspecto da narração é muito poderoso,
né? Tem um jogo chamado Death Dragon Cancer, que lida também com essas questões. É uma família que a criança, o filhinho nasceu já com câncer, então assim, já sabia que o filho eventualmente ia morrer, e o pai, que é um game designer, decidiu fazer um jogo narrando episódios daquela vida em família. E é muito poderoso para justamente fazer as pessoas se entenderem como é viver isso, né? É uma maneira de você transmitir um pouco do que é ser humano, e isso tem um poder muito grande para as questões de saúde. Obrigado, Marcelo. Temos uma pergunta de Danilo. Danilo é professor, é físico, né? É doutor nessa área e é professor de licenciatura na área de ciências e também nas engenharias. Ele é professor da Universidade Unicentro, lá no Paraná. Ele está perguntando que ele gostaria de saber se a Fiocruz desenvolve jogos para adultos. Sim, na verdade, o Fiocraft, ele tem, até pelo fato de ser Minecraft ser uma coisa muito, muito popular entre crianças e adolescentes, mas os outros todos são para adultos. Quem deixou isso aqui, inclusive, ele não é para crianças, ele é para pais e responsáveis. Uma criança não tem o discernimento para entender, né, o que ela está acontecendo no jogo. Mas a ideia justamente é fazer com que a gente enxergue, porque nós sobrevivemos na infância, né? O sinal e a gente não enxerga mais os problemas. A gente olha de cima como adultos, a gente não vê as vulnerabilidades. A ideia do jogo é mostrar isso. Onde são os pontos de perigo? E você é instado a agir de forma preventiva. Então, nesse sentido, os nossos jogos são todos para adultos. Marcelo Bruna pergunta sobre o Gcrip, onde acho disponível, e L1 também pede, se você puder, por gentileza, colocar o link ou título do artigo que compara o comportamento das pessoas na pandemia e nos games. Certo. O Gcrip, você fazendo a busca por Gcrip mesmo, eu não sei se é gcrip.com.br, mas é alguma coisa assim. Mas se você colocar Gcrip, já te dá o link. O André, o André Brandão, né, o criador do jogo, inclusive, ele ampliou agora a iniciativa dele e não só para crianças com síndrome de Down, mas com pessoas especiais como um todo. Então, você tem, ele criou um jogo para para-atletas, e agora está lidando com jogos para idosos, então ele tem toda uma abordagem bem interessante disso, de falar com populações que normalmente não seriam objetos, não seriam público-alvo de jogos. Eu estou postando aqui no chat o link para os dois artigos sobre o World of Warcraft. São dois artigos, um de um médico israelense e outro de uma dupla de pesquisadores americanos. Eu também já postei aqui o link do Gcrip, o WordPress que está lá, e aí tem um outro pedido aqui de Dielson, se você puder colocar o jogo que envolve física, astrofísica, por favor. Ah, sim. Esse é o Kerbal Space Program. É um jogo comercial, né? Mas ele é bem interessante. Tá tudo aí no chat. Pronto. Aí agora eu vou passar a fala para Suiane, que ela quer ela quer fazer uma fala. Ok. Parabenizar mais uma vez, Marcelo. Toda vez que eu uso é sempre muito bom, novos aprendizados. Obrigado. E aí, pegando um pouquinho da sua fala do Serious Gaming, me lembrou muito do que eu venho ouvindo aqui na universidade sobre o departamento de saúde. E aí, muitos professores ou muitos pesquisadores no mestrado, na iniciação científica, ou mesmo os professores, eles me buscam, enquanto pesquisador em comunidades virtuais, querendo desenvolver um projeto. Eu tenho uma ideia e eu quero desenvolver, eu quero fazer um jogo, né? Sem entender toda a complexidade que é fazer um jogo e do quanto isso demanda, né? Não só financeiramente, mas tempo e organização. E aí, quando você fala que a gente pode usar os jogos de entretenimento para, né, levar a um processo de educação, de debate e de formação a partir deles, é sempre a deixa, né, que eu trago e que eu dou de dica, mas a gente empaca num problema onde as pessoas não são jogadoras ou não se colocam no processo de investigação mesmo, né, de busca desses jogos, de experimentação e selecionar esses jogos e testar naquilo que é possível e que não é possível nas suas áreas de formação ou de ensino e aprendizado.
E aí você falou que você é professor e que você é professor do curso de jogos, então como você vê isso nas outras áreas? Porque eu vivo num mundo muito da área da saúde, né? E as pessoas elas não estão nesse debate de uso de jogos de entretenimento para a formação. Existe toda uma carga negativa de análise sobre esses jogos. Então, como é que você vê isso nos outros campos? Ou na Fiocruz também, que né, existe uma produção de saúde imensa. Então, como é que você vê esses profissionais nessa relação? Mais uma vez, obrigada pela sua fala. Foi um prazer. Mas obrigado, inclusive, principalmente pelas palavras sobre o livro e tudo mais, Juliana. Mas o que eu vejo que esse problema, na verdade, ele é super disseminado, né? Você pode ver, por exemplo, que as bases curriculares do MEC, elas incentivam os professores a fazer jogos com os alunos. Incentivamos, em vários pontos eles falam, incentivamos os professores a usarem outras alternativas, fazerem jogos, perguntas, etc, etc e tal, e fazerem jogos. É interessante por dois aspectos. Primeiro, porque eles deixam claro que são jogos de tabuleiro, e isso já mostra uma coisa engraçada. Quer dizer, no ensino, o jogo analógico, né? Ele é muito bem visto até, mas jogo digital é do diabo. Isso é bem curioso, esse medo. Mas tem um outro aspecto interessante, né? Porque quando a gente fala para os professores fazerem jogos, para mim soa como dizer assim, não, é importante que os professores façam microengenharia genética, assim, claro, guardadas as proporções, mas é uma expertise. Né? É tão absurdo você querer que os professores dizem assim, façam jogos, que os professores façam documentários com enredo, filmagem, profissionais para poder ensinar os alunos. Não se dá esse tipo de expertise para os professores. Então, mas ao mesmo tempo, tem essa noção disseminada de que é fácil fazer. Todo mundo jogou Banco Imobiliário e acha que consegue fazer um jogo. E aí saem esses clones horrendos de Banco Imobiliário, que em si já é considerado um jogo péssimo. Enfim. Mas, então, existe uma falta de noção do que é criar seu jogo. E aí você tem uma série de consequências, uma delas é essa proliferação de quizzes, que eu falei, porque quando você não sabe o que fazer, você faz ou banco imobiliário com casinha e coloca as perguntas para ensinar alguma coisa. Né? E, na verdade, você está reproduzindo, não é exatamente um jogo, mas é um sistema de provas, o que você vê na escola já. E isso, inclusive, é feito, mesmo quando escolas se apresentam querendo um jogo, existe um desconhecimento tão grande que eu já vi vários game designers falando, a gente se sente impelido a fazer um quiz, porque se a gente propõe outra coisa mais criativa, o pessoal começa a barrar, começa a ficar com medo, porque está divertido demais. Então, muitos aí falaram, eu já desisti quando me contrato para fazer, eu percebo o cara quer um quiz, eu já faço um quiz logo e nem tento vender como jogo mesmo, porque, ou seja, nós embotamos a mídia, nós limitamos por causa de uma visão errada. O que é mais problemático é que muita gente quer usar jogo e não gosta de jogar. E isso é um problema, né? Porque você só consegue entender o potencial do jogo e a capacidade de usar se você de fato gosta, de você de fato tem prática com aquilo, né? Alguma prática. Então, acho que o que eu digo para as pessoas que perguntam, procuram, quer dizer, além da primeira pergunta ser, né, tem verba? A segunda é essa, mas você conhece o que do jogo? O que você acha que vai jogar? Por que é interessante jogar? Porque também tem isso, tem uma visão, de certa maneira isso é até bom, né? Assim, tem uma visão de que os jogos resolvem tudo. Isso é bom no sentido de que isso abre possibilidades, mas é um hype. Né? E várias vezes eu falei com a pessoa, olha só, o que você precisa não é um jogo, você precisa fazer um livro. Você quer que a pessoa aprenda conteúdo, vamos dizer, enciclopédico, conteúdo textual, o jogo não era uma boa forma de fazer. O jogo é interessante para você mostrar comportamentos, mostrar dinâmicas, mostrar coisas que a pessoa possa, de alguma maneira, se sentir imersa naquele ambiente, sentir que ela tem uma responsabilidade sobre as decisões que ela está fazendo. Para isso é muito interessante. Mas para essa grande quantidade de conteúdo, aí nós temos a mídia textual que ela está bombando aí há mais de 3.000 anos e está tudo muito bem, né? Funciona bem. Eu acho que o grande desafio, então, é a gente tentar fazer as pessoas entenderem que ela precisa jogar. Temos já alguns núcleos de professores buscando isso, professores que gostam de jogos e aí começam a usar, mas eu ainda vejo como uma coisa muito dependente da suscetibilidade pessoal. Nós, como culturas,
Na Europa não é assim. Na Holanda e Alemanha é comum você ir num bar e você está com os amigos e lá você tem jogos de tabuleiro que você pode pedir para você jogar na mesa. Ou seja, é considerado um passatempo comum, corriqueiro. Aqui nós não temos essa cultura. Então, eu acredito que só com a popularização para os próprios professores que gostam de jogar que eles vão ser capazes de fazer esse salto, né? E Marcelo, Linda, desculpa, deixa eu só. desculpa, pode falar. Não, era só para concluir. Quando a gente fala aqui sobre. A gente toca no nome da Fiocruz, ou faz alguma referência à Fiocruz aqui no nosso departamento de saúde, é sempre nesse lugar de gerador de promoção da saúde, desenvolvimento científico, tecnológico, né, da saúde coletiva. Mas vocês já começaram assim. Aqui, por exemplo, não existe associação da Fiocruz e desenvolvimento tecnológico de jogos para a saúde. É, essa ideia ou essa relação ela já é mais difundida, por exemplo, aí no Rio, São Paulo, né, em pensar a Fiocruz e pensar automaticamente na produção de um game ou de produtor de tecnologia sendo o game para a educação e saúde. Na verdade, nós somos ainda bem pequenos, né? Nós temos um polo de jogos de saúde, que nem é uma instituição, nem é uma estrutura formal, apenas uma consideração, e a gente tem lutado para tentar formular melhor isso. Porque a Fiocruz é tão grande, tem tantas iniciativas, que é difícil aparecer, né? Mas o que eu tenho percebido, até porque ela é grande, e até eu, até as pessoas, a gente não está a parte de tudo que está acontecendo. Mas o que a gente tem percebido é que a instituição tem, consistentemente, ela tem se aproximado disso, tem aberto oportunidades para a gente propor jogos. Então, nesse mesmo edital que o Fiocraft passou, tem outros 2, 3 jogos também com propostas. E isso é interessante, por quê? Porque quando você vê na Fiocruz nossos projetos de jogos, ele não compete com outros projetos de jogos ou com projetos de comunicação apenas. Eles competem com projetos que estão investigando a estrutura celular da malária, ou seja, coisas, entre aspas, sérias, que realmente estão ali na ponta da vocação da instituição. Então, eu diria que a Fiocruz é uma da instituição de saúde, talvez seja que mais está investindo, ainda que de uma maneira pontual, nos jogos. E temos várias pessoas ali espalhadas, e o curioso é que acontece esse mesmo fenômeno que eu falei de professores. É o pessoal que gosta de jogar e percebe, olha, tem alguma forma da gente implementar isso, fazer isso de uma maneira, isso beneficiar a população no contexto de saúde. Claro que eu espero que no futuro próximo a gente tenha mais e mais propostas, até porque é importante que haja esse tipo de reflexão, né? A gente não pode achar que o jogo para a saúde é uma coisa secundária, na verdade, porque está lidando com saúde, é uma maneira de alcançar as pessoas. Então, minha esperança é que a gente avance mais e mais nesse campo aí. Ô Marcelo, a gente está aqui trabalhando com a discussão, eu tenho duas orientandas que estão aqui, que estão trabalhando com a discussão de difusão e divulgação científica. Eu sei que toda a sua fala perpassa essa discussão, mas queria que você fizesse uma falinha breve de quais são os principais entraves assim que você encontra para fazer essa parte de divulgação científica com a mediação dos jogos. Eu acho que, minha aproximação com a divulgação científica ainda é muito recente. Eu comecei há 2 anos a ser professor do mestrado aqui da Fiocruz de Divulgação Científica, e eu acho que uma das grandes forças da divulgação científica é que ela é muito receptiva a diferentes métodos e abordagens. Então, nós temos pessoas trabalhando com teatro para divulgação científica, outros trabalhando com TV, filmagem, jogo digital, jogo analógico, e isso é maravilhoso. Porque a divulgação científica ela é um aspecto da ciência mais acolhedor, porque justamente o foco dela é chegar até a população. Então, isso tem um aspecto de você falar uma linguagem da população, do povo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo entender que isso não torna você privilegiado, você não está diminuindo, você não está se abaixando para falar com uma pessoa com menos conhecimento, apenas conhecimentos diferentes. E um outro aspecto importante da divulgação científica é o seu princípio de dar poder ao cidadão comum, ao leigo, de entender as questões de ciência, torná-lo participante desse campo. Até porque a gente está vendo isso mais e mais hoje em dia, né? Quando você não tem conhecimento de ciência disseminado, começa a haver uma série de problemas. Literalmente, pessoas começam a morrer. No caso do movimento anti-vacinação, é um exemplo disso, né?
Então, tem uma hora que você divulgar a ciência é também uma questão de sobrevivência da sociedade. A gente precisa ter uma sociedade capaz de entender a ciência envolvida. À medida que a ciência ela fica mais complexa, muito mais complexa, a ponto de hoje não ter ninguém que está a par de todos os campos ao mesmo tempo, nós precisamos ter mais esforços para fazer isso. Então, o nosso entrave, na verdade, não é falta de recursos de pessoa, né? Mas a gente sente que no campo da divulgação científica existe muito acolhimento às diferentes iniciativas. Isso é ótimo. Obrigado, Marcelo. Temos mais uma pergunta aqui de Tamara Freitas, ela é mestranda em Educação da Universidade Federal de São João del Rei. Ela gostaria de saber se existe algum tipo de ação formativa que vocês promovem para professores da educação básica, a fim de mostrar as potencialidades dos jogos e suas possibilidades no ensino básico. Se porventura isso ocorre, como funciona? Não, na verdade, não fizemos isso ainda, né? Nós começamos a ensaiar esse esforço no nosso livro. Tem lá uma área de como começar, de como fazer, e o livro foi voltado justamente para o pessoal da saúde de ponta. A gente não queria escrever, nem era a proposta, inclusive, da coleção, escrever um livro acadêmico. Por isso, inclusive, ele tem uma limitação até no número de citações que a gente pôde colocar. E a ideia era isso, era tentar dar esse kickstart aí no processo. Né? Tentar primeiro motivar, fazer as pessoas pensarem sobre o potencial e depois dar algumas dicas de como avançar. Mas a gente não fez ainda, isso até na verdade é uma excelente ideia, de começar a pensar numa espécie de oficina para colocar as pessoas aí mais ou menos a par do que está rolando e, de alguma maneira, tentar disseminar mais essa proposta de jogos. Obrigado, Marcelo. Agora que eu vi, porque Clairton botou lá no WhatsApp e eu me desconecto do WhatsApp quando eu estou aqui, porque não dá para controlar, às vezes, tantas janelas. Ele quer falar de hoje, mas Clairton use sempre esse espaço daqui, porque na hora que eu estou mediando, eu fico focada. Com a palavra. Ok, Lin. Na realidade é que eu não consegui achar o localzinho para o bate-papo, coisas da tecnologia e da. Então, Marcelo, primeiramente, te parabenizar por esse bate-papo. Olha, para muitos aí que estão assistindo, eu sei que eles gostaram, mas eles já conheciam muita coisa disso. Para mim, foi assim algo fascinante. Eu te digo por quê. Eu não gosto de jogar. Eu não gosto de jogar, cara. Isso foi um problema com meus filhos ao longo do... Então, eu sou psicanalista também e trabalhei muito isso na minha análise, né? Porque eu não gosto de jogar, todo mundo gosta de jogar, eu não gosto do jogo por alguma razão. E a minha pergunta vai nesse sentido, não é? Você tem estudado alguma coisa relacionada a fisgar essas pessoas? Porque o teu jogo ele quer atingir mais gente, não é? Então tem componentes psicológicos, psicanalíticos aí que tem a ver com essa coisa de se engajar no jogo, ou querer estar no jogo, ou aquelas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que desistem da série em 20 minutos, em 1 hora, e não quero mais, não desço mais para o play. Ou então, com o jogo também vai acontecer isso. Ah, que jogo... Não quero. Ah, por favor, e tal. Você tem estudado alguma coisa sobre isso? Esse tema me interessa muito porque a minha área de interesse, Marcelo, e você me deixou fascinado por isso, eu trabalho com criança em escola e sempre acreditei que talvez o jogo seja uma via de trabalhar com ele. Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que tem algumas questões envolvidas na sua pergunta. Eu já vi várias pessoas falarem algo do tipo, olha, eu até gosto de jogo, mas perde muito tempo. Eu acho que perde muito tempo. E isso sempre me deixou intrigado, porque, bom, primeiro, óbvio, né? Assim, geralmente a pessoa que fala isso é uma pessoa que passa o final de semana inteiro maratonando Netflix ou vendo Brasileirão na década de 70, enfim. Então, jogo é perda de tempo, mas sei lá, ver novela não é. Onde é que tá? Onde é que a gente traz essa regra? E aí você tem uma questão pessoal mesmo, que a pessoa valoriza ou não um certo passatempo. Mas tem também embutido nessa questão uma mentalidade meio estranha, né? É uma coisa que perde tempo. Mas espera aí. Mas lazer não é justamente perder tempo. O lazer não é uma coisa que a gente tem o direito de perder tempo porque a gente trabalhou, a gente consumiu o nosso tempo trabalhando, ganhando recursos.
Na verdade, eu diria que o ideal, né, de quem trabalha é justamente você ter o lazer. Tem um momento para você perder, um tempo para você perder. Quando você começa a olhar com essa lógica de, mas perde-se muito tempo, dá a impressão que a pessoa vive num mundo fordista, né? Todo tempo que ela tem acordado tem que estar produzindo algum valor. E o jogo não produz valor no sentido objetivo, mas ele é essencial à ao bem-estar, na verdade. Temos pessoas que não jogam, mas eu acho que isso se deve muito mais a um condicionamento cultural mesmo, de uma cultura que ensina que jogo, brincadeira é coisa de criança, então você não pode perder tempo com isso. E, de novo, existe aí uma separação entre perda de tempo legítimas e perda de tempo ilegítimas, ou seja, você ler é sempre bom, mesmo que seja um livro idiota, mesmo que seja um livro que fala um monte de asneira, mas a pessoa sempre olha de bom grado, né? Enquanto que o jogo tem a peste oposta, é sempre uma coisa que é uma perda de tempo. O jogo digital, então, é uma coisa que assusta os pais, porque tem a ver com um medo também, um pânico moral mesmo, a máquina está sugando a vida do meu filho, é uma visão, inclusive, meio supersticiosa, né? Da máquina que domina a mente. Mesmo medo que o pessoal tinha aqui na década de 70, quando começa, não de 70, mas enfim, quando começa a TV, chega ao Brasil, década de 60, antes até, mas enfim, começa aquela preocupação que a televisão ia dominar as pessoas, né? A gente sabe que não é bem assim, as teorias de comunicação, a gente sabe que as pessoas fazem uma triagem do que elas recebem, mas eu acho que o grande problema dessa situação é uma questão cultural, existe uma barreira para muita gente do jogo, e também uma má concepção do que é o jogo, porque a pessoa acha que o jogo é o banco imobiliário ou é jogo de tiro, e não conhece... Marcelo, talvez um componente psicológico aí, né, eu vejo. Talvez tenha aí um componente, tá uma área de pesquisa interessante, seria, eu vejo. Né? Sim, por exemplo, nós temos hoje sequências de jogos que elas são chamadas de jogos mais narrativos, e que basicamente é uma narração que você está tomando algumas decisões. Então não envolve reflexo, não envolve as típicas coisas que você associa com o jogo. Então eu diria que é muito mais uma questão de desconhecimento mesmo de gêneros. E à medida que os jogos vão se multiplicando e vão se espalhando em diferentes formatos, a gente tende a ver isso de uma maneira, tende a diminuir esse tipo de coisa. Eu acho que para criança é mais ou menos uma questão de desenhar, né? Eu estava falando com meu filho, alguém comentou, mas ele podia fazer um curso de desenho. E ele perguntou, para quê? Eu já sei desenhar, né? A gente aprende a desenhar quando a gente é criança, todo mundo é desenhista. Depois é que a gente aprende que a gente não pode mais desenhar. Porque para você desenhar, a gente tem que ter um talento, né? Tem que ter um dom. E isso é muito triste, porque a gente vai embotando capacidade nossa. Se você pensar, por exemplo, em Bali, né, a cultura tradicional em Bali, todo mundo é um artista, todo mundo tem uma arte que ele pratica. Mas na nossa sociedade a gente aprendeu que algumas pessoas são artistas e outras não. O que chancela essas pessoas? Uma formação e o mercado. Ela tem que ou ter estudado ou ela tem que ganhar dinheiro com aquilo. Eu acho que isso é uma maneira muito pobre de você entender o mundo. A mesma maneira com jogos, né? Os jogos são uma coisa ainda, uma perda de tempo, uma coisa que serve para perder tempo, não dá para você fazer nada construtivo com eles. Então, enfim, eu acho que ainda é uma questão de mudança cultural que a gente precisa aguardar. Valeu. Obrigado, Marcelo. Eu queria só agradecer, todo mundo aqui parabenizou você no chat e agradece, e eu agradeço especialmente a sua participação. Queria só pedir, antes de você encerrar, você fazia a chamadinha para o SB Games, para o Track, porque se vai ser gratuito, como as pessoas podem participar, essas informações básicas aí. Olha, deixa eu colocar aqui, já pegar o link já, para compartilhar com vocês. Bom, como a Aline falou, eu sou o chair da trilha de saúde, né? Na verdade, esse ano é o primeiro da trilha de saúde, ela era o workshop de saúde do SB Games. E houve um up, hein, Marcelo? Parabéns. Eu fiquei feliz, ajudou. Fomos promovidos, né? Ironicamente, justo no ano de pandemia, né? Mas a ideia o SB Games, para quem não conhece, o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital é a mais importante conferência do tema na América Latina. Então, ele começa com o pessoal de informática, depois vai expandindo, abre para o pessoal de arte e design, depois cultura, depois educação, tem uma trilha só de educação. E agora vamos inaugurar a trilha de saúde. Já a parte de inscrição de trabalho já acabou, mas o que é interessante é que esse ano o SB Games, por força das circunstâncias, vai ser todo online e vai ser totalmente gratuito para assistir.
Claro que se você quiser participar dos debates, quiser fazer pergunta, quiser um certificado, né, de participação, aí você tem que fazer uma inscriçãozinha, que está nesse site aí. Mas para você assistir, fica de olho no site que vai ser disponibilizado, todas as falas vão ser abertas, inclusive dos keynotes e tudo mais, gratuitamente para todos. E a gente, enfim, está bem empolgado com a ideia da trilha de saúde, porque é um campo que precisa, né? Como eu falei, a trilha de saúde, geralmente o pessoal que trabalha com saúde de jogos, eles caem em dois extremos. Ou o sujeito da área de saúde e gosta de jogo, mas assim, não tem muita ideia do que fazer, e aí, infelizmente, saem projetos que não são lá essas coisas, em termos técnicos, em termos de jogo mesmo. Ou nós temos outro extremo, é um cara da área tecnológica, um programador, um designer, que gosta de jogos, e já que eu vou fazer um jogo porque eu preciso fazer para minha universidade, um projeto final, vou fazer algo de saúde que colabora com a sociedade. E aí saem umas ideias de saúde assim muito tortas. Né? Eu te lembro de ter analisado um que era um jogo contra a obesidade e que mostrava lá que no jogo as pessoas gordas, crianças gordas, são sempre deprimidas e tristes. Né? Então, olha só, está tão errado isso que eu não sei nem por onde começar. Né? Então, seu jogo torna um lugar pior. Né? Isso não é uma boa coisa você fazer com o jogo. Então, a intenção da trilha de saúde é tentar unir esses dois grupos, né, essas duas pessoas, para que eles conversem juntos e, quem sabe, formem equipes para criar jogos realmente interessantes e válidos para o aprendizado. E vem cá, Marcelo, vai ser transmitido pelo YouTube, Eu acho, eles estão ainda acertando os detalhes, né? Porque pegou todo mundo meio no contrapé, né? Esse ano ia ser em Porto de Galinhas, né? Falei, pessoal, vocês estão devendo uma praia pra gente. Né? Recife, Porto de Galinhas. Pois é. Só que não, né? Vai ser. É mais vai navegar pela internet mesmo. Mas eu acho que vai ser primordialmente pelo YouTube, e aí vão ter outras plataformas, mas vai ser tudo centralizado, a divulgação ali no site. Então, eu peço ao pessoal para ficar de olho, porque como está essa situação de mover todo um congresso, né, para o meio online, o pessoal da organização está correndo atrás, mas está meio desesperado. Então, é possível que demore um pouquinho ainda a ver as informações, mas fiquem de olho nesse site que eu passei aí. Então é isso, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer ter você perto da gente, te ouvir, né? Marcelo teve o ano passado, eu acho, não foi? E agora a gente tem a oportunidade de ouvi-lo aqui por conta dessa mediação da tecnologia, tem sempre o lado bom. Então, obrigado mesmo.